Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Antes de tudo, gostaria de contar não é um testemunho, vamos dizer assim. Certa feita, aqui na igreja mesmo, uma pessoa chegou em mim, no pastor, e falou assim para nós: ora para mim, para que a porta venha se abrir, para que eu venha conseguir esse emprego. E a gente, lógico, a gente vai orar. E as portas foram abertas para esse rapaz, ou para essa pessoa. Só que daí ele mesmo fez um compromisso com Deus, entendeu? Não foi nós que pediu para ele, não, faz isso, faz aquilo, não. Ele mesmo falou, não, se a porta for aberta, a gente vai ajudar na igreja, a gente vai ser fiel, e falou um monte de coisa lá. A gente concordou com ele, né? Daí passou um mês, nada, 2 meses, nada, 3 meses. Daí o pastor foi lá lembrar ele, né, do compromisso que ele tinha feito. E ele ainda ficou bravo, sabe? O cara virou uma fera com a gente. Só que ele não fez compromisso com a gente. Ele fez compromisso com Deus. E o tempo se passou, o emprego acabou perdendo. E ficou chato, né? Ficou chato para ele, ficou chato para a gente, ficou chato para todo mundo. E Deus dá e Deus tira. A gente sabe disso, que Deus dá e Deus tira. Muitas vezes a gente faz compromisso na hora da agonia e depois a gente não honra. Mas que nós possamos honrar os nossos compromissos perante a presença do Senhor. Deus honra aquele que honra Ele. Não aqueles que não querem compromisso com o Senhor. Amém? Que nós não venhamos viver só de palavras, mas que nós possamos viver da verdade. Amém? Glória a Deus. E é só para aquecer no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, que está escrito em Josué, com os irmãos. Glória a Deus. Sei que Deus é bom. A gente não é, mas Deus é. Glória a Deus. E eu estava meditando a respeito do que eu ia falar, porque o pastor falou para mim, hoje você vai trazer a palavra de Deus. E eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Veio bem assim, bem forte no meu coração. Dizendo assim, que Deus me escolheu. Amém, irmãos? Então, Deus me escolheu. Porque desde antes de eu ter nascido, no ventre da minha mãe, foi Deus que me formou. Antes de tudo, Deus já havia me escolhido. Não só eu, mas você que está aqui também. Se considere um escolhido do Senhor. Não desperdice a palavra de Deus. Muitas vezes pegamos a palavra, jogamos no lixo, porque não damos valor à palavra. Mas que a palavra do Senhor venha arder no teu coração. Foi Deus que me escolheu, porque Ele sabe me conduzir para um caminho melhor. Porque muitas vezes o caminho que nós escolhemos, caminho mau, é caminho que não vai nos levar à perdição, que vai nos levar à morte. Parece até que é certo os nossos caminhos, mas pode nos levar à mentira, ao engano. Então Deus, Ele me adotou, Ele adotou você para ser filho. Mas para isso, Ele enviou Jesus naquela cruz para que nós possamos chegar ao nosso objetivo. Então Ele me escolheu. E Ele escolheu a igreja também para buscar a presença dEle enquanto é tempo. Foi Deus quem te escolheu, irmãos. Creia nisso. Antes de tudo, Deus já tinha me escolhido para estar aqui nesta noite falando da palavra dEle. Eu sei que eu sempre fui assim, sabe, irmãos? Meia impulsiva, meia chorona. Sempre fui. E é Deus que move os corações. Então vamos ler. Em Josué. Vamos ler o versículo 1 em diante. Glória a Deus. A respeito de Josué. Josué fica no lugar de Moisés. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Josué está morto. Agora, você e todo o povo de Israel
Se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão o seguinte: ao sul, o deserto, e ao norte, e aos montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste do mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Então aqui diz que você jamais será derrotado. Quando Deus diz que jamais será derrotado, é porque jamais mesmo. E eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. E porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Então, seja forte, seja resistente às tempestades, aos vendavais, às situações, porque nós vamos passar por muitas situações. Nós estamos aqui vivos. Quantas ondas de vento já tentaram nos derrubar? Quantas coisas vieram tentando nos tirar da presença do Senhor? E às vezes não precisa ser um vendaval assim que... Não, às vezes uma travinha assim, a primeira coisa é desistir de Deus. Quantas vezes a gente pensa em desistir do Senhor? Vem um problema na nossa vida, eu vou desistir de tudo e vou viver a minha vidinha. Mas a palavra do Senhor está escrita assim: seja forte e muito corajoso. Amém, irmãos? Então, falando a respeito, disso, que eu estava lendo sobre Josué, que disse: eu darei toda a terra que pisarem. Então, aqui não tinha pisado ainda. Então, toda a terra que pisarem, Deus está com a gente. E a gente, cada dia que a gente vai andando, o Senhor ele vai mostrando para a gente caminho diferente que a gente vai ter que passar, que a gente vai ter que atravessar. A gente ainda não chegou nesse caminho, mas Deus já conhece os nossos caminhos. Deus já conhece. Então, por isso que Ele fala para a gente, ser forte, ser corajoso, vai adiante, não olhe para a situação, para as condições que nós vamos passar. Quando Deus te escolheu, Ele conhecia a minha, a sua dificuldade, Ele sabe da minha limitação, Ele sabe quem eu era, quem eu sou, quem eu vou ser. Muitas vezes a gente faz coisas, assim, às vezes nem está pensando em fazer nada, e sem querer a gente acaba fazendo. Às vezes acaba dificultando a nossa caminhada mesmo com Deus. Às vezes isso acaba dificultando, só que Deus já conhece o nosso andar, o nosso caminhar. Muitas vezes a gente faz coisas que, ao invés de nos levar para o caminho, às vezes acaba até estreitando ainda mais a nossa vida com Deus. Nós precisamos não ficar imitando outras pessoas. Eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a Bertano, eu quero ser assim. Não, nós precisamos ser nós mesmos e andar verdadeiramente na presença de Deus. Nós precisamos andar, nós precisamos pisar aonde Jesus ordena para que nós pisássemos. Andar na presença dEle, vir na casa do Senhor, dar o nosso melhor. Muitas vezes nós não damos o nosso melhor para o Senhor, nós damos o melhor para nós mesmos, nós somos egoístas. Eu sou egoísta também. Eu fico olhando para mim, querendo para mim, tudo para mim, que a vida não é assim. Nós temos que dar o melhor para o Senhor, como diz a palavra. E muitas vezes nós não oferecemos. Quando a gente conquista alguma coisa maior, a gente já pensa, o que eu vou fazer, o que eu vou isso, o que eu vou aquilo. E a palavra do Senhor não é bem assim. Entregar primeiro ao Senhor, para depois para a gente. Muitas vezes a nossa vida não está indo assim, tão bem assim, mas a nossa parte nós não estamos fazendo. Então nós precisamos servir ao Senhor, porque Ele está escrito na palavra que Ele nunca vai nos abandonar. Nunca. Nunca. Nós temos que crer e acreditar que o Senhor jamais vai nos abandonar. Aleluia. Então, muitas vezes nós temos que nos encaixar, não no padrão do mundo, não no padrão dos outros, mas nós temos que encaixar no padrão de Deus, que é o padrão da obediência, o padrão de servir a Deus com amor, com fidelidade, o padrão de querer fazer o melhor. Isso que é servir a Deus, com bondade, é ter o prazer de chegar o dia de vir na igreja, não falar, eu vou lá, não importa quantas pessoas tem, se está cheia, se está vazia, não importa que eu vou adorar a Deus. É andar por lugares assim, sabe, irmãos, onde muitas vezes é só você e Deus que sabe. Em Josué 14:9 está escrito, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé
será tua dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor Deus. Então, essa herança aqui vai acompanhar os nossos filhos, andar na presença do Senhor. Então, nós temos que seguir o Senhor, porque isso vai... Nós somos espelhos aqui neste mundo. As pessoas estão olhando para nós. Muitas vezes a gente deixa a desejar, deixa de trazer alguém, porque pelo aquilo que a gente é. A gente não é vamos dizer, uma pessoa a ser seguida pelas nossas atitudes, pelo nosso jeito de agir. Então, que nós possamos ser pessoas que busquem realmente a presença do Senhor. Então, Josué, como diz lá, que estava escrito que ele não tinha pisado ainda. Então, significa que é para pisar num lugar futuro, uma coisa futura. Então, uma coisa que Deus ia dar para ele de presente ainda. Muitas vezes Deus tem um presente para nos dar, mas nós retrocedemos pelo nosso jeito de ser, de agir, de falar. Mas, como diz a palavra do Senhor, muitas coisas a gente não está vendo, mas Deus está nos dando. Deus está dando família, Deus está dando trabalho, Deus está dando vida, Deus está dando tudo para nós, e nós não conseguimos enxergar pela nossa ignorância. Porque a gente acha que eu já tenho tudo, isso para mim já basta. Não, a gente sem o Senhor, a gente não é nada. Sem Deus, a gente não é nada. A gente é simplesmente um bichinho, como diz, né? Como diz a palavra de Deus mesmo. Um bichinho de Jacó. É só isso e mais nada. Nós temos que ser pessoas verdadeiras perante a presença do Senhor. Quantas vezes a gente, desde criança, a gente vê falar, ser forte, ser corajoso, vai, ser forte. Mas muitas vezes, cadê a força de buscar a presença do Senhor? Na hora de buscar, na hora de se prostrar diante da presença do Senhor, nós retrocedemos pela canseira, pela fadiga, pelo cansaço. Muitas vezes, eu estou enjoado de tudo isso. Como diz o pastor Leandro, com o menininho, falou assim, de novo, igreja, de novo. Então, nós temos que buscar a presença do Senhor, que nós possamos ser igreja. Que nós possamos, por onde for, onde quer que andares, ser uma igreja do Senhor. Amém? Ser um vaso de honra, ser um vaso usado, adornado pela presença do Senhor. Esse dia eu estava andando com a Ana Paula ali, descendo a rua. Ela pegou e falou assim, mãe, eu não teria coragem de guardar alguma coisa valiosa dentro de um vasinho, dentro de qualquer coisinha assim, simples ou feia, né? Eu falei para ela, pois é, antigamente se guardava ouro, coisas valiosas dentro daqueles vasos que ninguém imaginava que tinha. E ali tinha coisas preciosas. A mesma coisa é a nossa vida perante o Senhor. Que Ele possa guardar dentro de cada um de nós. Vida eterna, salvação. Que nós possamos correr diante da presença do Senhor e jamais se afastar disso. Jamais. Porque o Senhor nunca vai nos abandonar. E aqui diz, seja forte e corajoso. Para nós tomar posse de tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Quantas vezes eu me sinto covarde, sabe, irmãos? Muitas vezes eu me sinto, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Medite nisso. O que você está fazendo para alcançar o olhar do Senhor? Por que eu oro e eu não consigo? Muitas vezes a nossa oração é jogada ao vento. Glória a Deus. Só Deus pode mudar nossa história. Não existe ninguém nessa terra que pode levar nós ao objetivo que é chegar até o céu. Só Deus pode mudar. Mas para isso nós temos que render aos pés do Senhor. Para isso nós temos que deixar nossas vontades.
deixar tudo aquilo que a gente sonhou e desejou. É lamentável, irmão, saber que a igreja era para estar pessoas que buscam a presença do Senhor e as pessoas escolheram os seus próprios interesses. É lamentável isso. Eu sei que cada vez que eu entro dentro da igreja, que eu vejo as pessoas passarem pela rua e não conseguir enxergar a porta da casa do Senhor, eu me entristeço com isso. Mas nós temos que confiar na presença do Senhor, que jamais Ele vai nos abandonar. Temos que crer que o Senhor não vai nos abandonar. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos nos encaixar ao padrão do Deus, que nós possamos nos encaixar à presença do Senhor, que nós possamos sair daqui diferente nessa noite. Não só porque eu estou com um pouquinho a mais, eu já vou sair do caminho da presença do Senhor. Não. O Senhor não te deu para você sair, o Senhor te deu para você continuar. Como diz, muitas vezes não é Deus que precisa de nós, não. É nós que precisamos do Senhor. Porque sem o Senhor, balbal. Sem o Senhor, nós somos só um sepulcro calhado. Sabe o que é isso, irmãos? Nós somos só mais um na multidão. Aleluia. Quantas pessoas que a gente viu que se diz que era o bambambam e hoje já não existe mais. Feliz da pessoa que morre na presença do Senhor. Feliz daquele. O que nós temos para ofertar para o Senhor nesta noite? O que nós temos para ofertar diante da presença do Senhor? Muitas vezes nós pegamos a oferta e comemos, engolimos a oferta e não demos, não fazemos a nossa parte. Em todos os sentidos, irmão, não estou falando só financeiro, em todos os sentidos. Hoje eu estava vendo a respeito da gente ser, assim, ter um bom coração, saber que a pessoa precisa, ir lá estender a mão e ajudar. Eu estava vendo a respeito disso, muitas vezes você troca um móvel, você vai correndo vender, você não ajuda ninguém. A ganância tomou conta, o egoísmo, sei lá, a pessoa só pensa nela mesma, vê o irmão sofrendo ali, e nem liga, nem se importa com a dor do outro. Quantos bares a gente vê na esquina? Os bêbados são fiéis para que o bar permaneça aberto. E a igreja não é assim. Não é assim. Mas o que importa é que o Senhor nunca vai nos abandonar. O que importa é caminhar na presença do Senhor, diante da tempestade, diante daquilo que os nossos olhos estão vendo. O Senhor nunca, jamais, nós temos que agarrar na palavra de Deus, porque o homem é mentiroso, o homem desiste por nada. Muitas vezes a gente nem sabe por que o homem é assim. Porque o homem é cruel, ele não pensa nem nele mesmo. A pessoa que não busca Deus, ele não pensa nele mesmo. Ele deixou de lado. Mas o Senhor não vai deixar sozinho. Ele não vai desistir de mim e de você. Por nada nesta vida. Se você continuar com o Senhor, Ele vai continuar com você. E a gente jamais será derrotado diante da presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos ajuda. Ele põe uma porta aberta. O Senhor está na nossa frente, nos guiando, nos direcionando. Aleluia. Que você possa tomar posse nessa noite. Que o Senhor nunca vai te abandonar. Passe o que passar, irmão. Passe luta. Passe tudo. Isaías 42 está escrito, 41:10. Não tema. Por que a gente teme, então?
Está escrito na palavra do Senhor, não temas. Eu estou contigo. E não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te fortaleço e te ajudo e te sustento. Então, a gente ouvindo tudo isso daqui, vendo a palavra do Senhor, ainda mesmo assim a gente dá uma balançada ainda. Parece que a gente vai ter uma rasteira que vai cair. Mas que o nosso coração seja fortalecido na presença do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. E não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortaleço. Nós precisamos ser fortalecidos para o Senhor. Não entrar e sair da mesma maneira que nós entramos todos os dias na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando entrar na presença de Deus. Quando entrar na casa dele, venha para adorar, venha com sinceridade no coração. E saia daqui fortalecido. Porque o Senhor está pronto, Ele está com a mão estendida para te ajudar. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Não fique com vergonha de chorar. Quantas vezes eu fico meio assim, mas Deus, Ele me consola, graças a Deus. Graças a Deus, Ele me sustenta com sua destra fiel. O Senhor é o meu sustento, Ele é o meu alimento. Aleluia. E é muito bom a gente falar desse Deus que é verdadeiro, irmãos. É muito bom a gente saber o Deus que a gente serve. Outrora a gente andava, graças a Deus que eu nunca andei, mas aqueles que já andou com seus ídolos, né? Mas tudo aquilo que afasta do Senhor é considerado como um ídolo, porque perdeu. Muitas vezes a própria casa da pessoa, a pessoa não consegue sair de lá, é como se fosse um Deus para ela, não pode sair da casa para vir adorar o Senhor. Tudo aquilo que tira da presença do Senhor é como se fosse um ídolo, aquilo que segura. É uma maldição, é uma coisa que tira da presença de Deus. Aleluia. Então, mais que nós possamos fortalecer na presença do Senhor, porque a palavra diz, eu te sustento. Você já viu uma pessoa, irmãos, que não come, que não se alimenta, que não faz nada? Você já viu? Ela não consegue nem caminhar. Mas quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, quando nós nos alimentamos da presença de Deus, Ele vai nos sustentando, Ele vai nos colocando de pé, Ele vai nos encorajando. Aí nós vamos ficando fortes. Aleluia. Deus tem que ser para nós um estímulo de vida. Deus tem que ser para mim e para você. Nós temos que levantar da cama assim, já se prostrar diante do pé, de pé ou debaixo da presença do Senhor e agradecer por cada dia, por cada momento. Como está escrito na palavra do Senhor, não temas, eu estou contigo. Aleluia. O Senhor, Ele é o meu companheiro, o seu companheiro. O que você tiver passando, conte para Deus. Ele é um remédio, Ele pode curar, Ele pode nos ajudar, Ele pode mudar a nossa história. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Vamos buscar a presença do Senhor enquanto é tempo, enquanto nós estamos aqui. Porque um dia tudo vai passar. Os dons, as profecias e tudo mais que existir, tudo vai passar. Mas que nós possamos correr em direção à presença do Senhor. E jamais ficar olhando para trás, resolver dar uma paradinha, a ver o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali. É como se fosse uma noiva vindo ao encontro do noivo, sabe, irmãos? Sabe quando ela para, dá uma risadinha assim para cá, outra toda alegre para lá, para cá? Isso daí, se ela parar mesmo para quem está sorrindo para ela, que aparentemente está lindo, maravilhoso, e não vir ao encontro, ela não vai ter casamento. Que nós possamos nos alinhar na presença do Senhor e vir como noiva, adornada, limpa, segura daquilo que está fazendo. Glória a Deus, nós precisamos ter essa segurança no Senhor. Porque eu sou o teu Deus e te dou forças. Eu preciso de força. A igreja precisa de força. Nós precisamos de força.
Nós, como cristãos, como pessoas de Deus, nós precisamos estar na força do Senhor, porque eu, na minha força, irmãos, eu já tinha desabado faz tempo. De vez em quando estou desabada, mas eu peço força para o Senhor. É do Senhor que vem a minha força. Aleluia. E as portas do Senhor, está escrito em Isaías 60, as portas ficam abertas de dia e de noite, continuamente. O Senhor, Ele está 24 horas olhando para você, esperando você buscar a presença dEle. Esperando você buscar coragem, você ter a firmeza. Buscar isso, enfrentar as batalhas, porque batalhas são grandes, batalha vem para derrubar, irmãos. Satanás, ele não está aqui para brincar, ele não está aqui, ele está aqui para derrubar, para tirar você da presença do Senhor. Ele está aqui olhando, mas que nós possamos ser sólidos, estar seguros na presença do Senhor, que nós possamos ter essa estabilidade de se manter como um cristão verdadeiro. Aleluia, que nós possamos sempre buscar firmeza na Bíblia, estar sobre a rocha que é Jesus, e não se deixar levar pelos ventos, porque os ventos vai vir outro, quando você pensa, graças a Deus aquele cessou, vem outro, às vezes maior ainda, tentando nos derrubar, tentando muitas vezes tirar a gente da presença do Senhor. Muitas vezes vem o desânimo. Você acha que não bate o desânimo? Lógico que bate, nós somos carne e osso, bate o desânimo sim. Quantas vezes bateu o desânimo? Mas nós temos que olhar para Cristo. Ele teve que passar pela cruz. Ele teve que, no terceiro dia, ressuscitou sim, mas ele teve que passar por todo aquele processo. Seu sangue foi vertido, irmãos, que começou a sair gotas de água, que saiu tudo. Mas por amor de mim e de você, foi entregue lá na cruz. Aleluia. Que nós possamos ter equilíbrio, ser cristão verdadeiro, não ficar olhando nem para a esquerda nem para a direita, mas olhar para Cristo, olhar para o alto, como diz a palavra do Senhor. Olhe para o alto, que é de lá que vem o socorro. Que nós não venhamos ser que nem, como diz por aí, ser que nem galinha, olhar só para o chão, mas que nós possamos olhar para Cristo. Nós possamos olhar como a águia. Quantos exemplos, quantas coisas a gente já ouviu falar a respeito disso, mas muitas vezes na hora da angústia a gente só consegue olhar para o chão, parece que dali não vai sair mais, parece ter um peso assim. Mas que nós possamos ter autocontrole com nós mesmos. Muitas vezes nós não conhecemos nós mesmos. E Satanás, ele tem estratégia para desequilibrar. Ele sabe onde que está aquela ferida que ele pode socar ali e ficar mexendo. E a pessoa, muitas vezes, deixar de adorar ao Senhor. Satanás, ele conhece cada um. Ele sabe, ele está ali, ao derredor, ali, bramando, querendo tirar, procurando uma brecha, um buraquinho, qualquer coisa que ele possa tirar a pessoa da presença dele. E ele é perito em tirar o servo do Senhor da presença dele. Se a pessoa só fingir que é cristão, ele pode levar uma rasteira e sair da presença do Senhor, perder aquela vontade, perder aquele ânimo, perder a coragem, muitas vezes perder assim, o desejo. Que nós possamos adorar o Senhor como se fosse a primeira vez todos os dias. Só que tem dia que não é assim, tem dia que você fala, vai de qualquer jeito assim, sabe? Mas outro dia você está mais assim, sabe? Com o coração mais quebrantado. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Jamais deixar isso se perder com o tempo. Com o tempo, irmãos, as coisas vêm se perdendo. Com o tempo. Não é assim de uma hora para outra, é com o tempo. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, a situação ela vai aflorando. Que nós possamos ser fortes para superar cada dificuldade, cada situação. Porque isso não vai deixar de existir. Desde muito tempo as situações existem para que nós possamos vencê-la. Não ela nos vencer, mas que nós possamos vencer a situação do dia a dia.
Onde a gente não conseguir passar, onde a gente achar que não vai passar, né? Deus diz, eu te ajudo. Se esforça, só se esforça. Só se esforça que eu te ajudo. Eu conheço você, eu sei quem é você. Na sua casa eu sei quem é você. No seu trabalho eu também sei. Como diz por aí, né? Tem pessoas de 2 caras, 3 caras, não importa. Deus conhece todas as caras que a gente tem. Quantas vezes a gente ouve falar, ai, fulano é 2 caras. Ai, tem dia que a pessoa nem suporta olhar na gente. Isso é normal, irmão. Todo lugar vai existir. Tem dia que a pessoa não quer ver você, tem dia que você não quer ver a pessoa. Então, somos humanos. Só que a palavra do Senhor diz para a gente andar em unidade de vida. Orar um pelo outro. E isso muitas vezes a gente deixa de fazer. Deixa de fazer. Só que muitas vezes, por que um não está fraco, outro cai, outro isso? Ai, porque eu não vou contar a minha situação, eu não vou falar, eu não vou nem pedir oração para ninguém saber. E às vezes a pessoa acaba deixando de servir a Deus. É só para nós ficar firme na presença de Deus. Vamos ficar firme. Aleluia. Em Romanos 8:31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, se Deus está com a gente, quem será contra a gente? Se Deus está comigo, por que a gente fica assim? Hoje mesmo nós estávamos conversando a respeito de problemas, de situações. Quem não tem problema, quem não tem uma situação, um problema que parece que tampa a sua visão, você não tem escape. Parece que a porta bate de frente assim com a gente e a gente não tem escape. Quem não tem esse tipo de problema? O que vale mais é saber que nós não estamos sozinhos. Isso que me consola, que eu sei que eu não estou sozinha. Aleluia. No Salmo 27, 13, 14 diz assim: estou certo que ainda nesta vida o Senhor Deus mostra a sua bondade. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Ainda nesta vida aqui, irmãos, nessa daqui que nós estamos vivendo, o Senhor, Ele mostra a bondade dEle. Ninguém aqui é bom. Ninguém aqui é o bambambam. Mas confie no Senhor e tenha coragem. O Senhor, Ele vai mostrar a sua bondade. Desde que jamais nós venhamos a retroceder. Desde que, assim como Ele foi com Josué, né? Aleluia. Ser forte, corajoso. Eu nunca o abandonarei. Aleluia. Em Romanos 8:29 diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também os separou a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou o que havia separado. Não somente chamou, mas também os que aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com ele. Então o Senhor, Ele chamou aquele que tinha escolhido. O Senhor, Ele escolheu a mim, escolheu a você, Ele escolheu uma nação toda. Basta a pessoa seguir, querer ou não seguir. 2 caminhos, irmãos. 2 caminhos. Mas aqui diz que Ele separou a fim de se tornarem parecido com o seu filho. Será que nós estamos parecendo com o Senhor pelas nossas atitudes? Pelo aquilo que eu quero, que eu não quero? Pelo aquilo que eu amo, que eu não amo? Será que nós estamos parecidos com Deus? Eu acho que bem pouquinho. Se tiver alguma coisinha. Falta muito ainda para a gente ficar parecido com o Senhor. Falta muito. Mas que nós possamos
nos humilhar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa. Por muitas vezes eu não ter conseguido te ouvir, estar ocupada com as minhas coisas. Muitas vezes pela minha ignorância mesmo, Senhor. Me perdoa, Senhor. O Senhor está sempre disposto a perdoar. Muitas vezes parece que vai de mal a pior, mas... Ai, me perdoa, Senhor. E está escrito que quando a gente pede perdão a Deus, dos nossos pecados Ele não lembra mais. Mas a gente fica lembrando. A gente fica. Eu fico muitas vezes. Ai, Senhor, me perdoa, perdoa. Mas eu fico depois lembrando, falo: Senhor, como assim? Mas Deus já perdoou. Quem não perdoou foi eu mesma que não perdoei eu mesma. Mas que nós possamos ser perdoados pelo Senhor. E nós também nos aceitar como a gente pediu. Aleluia. Que nós possamos ser essa pessoa, parecido com Deus, parecido com o seu Filho. Aleluia. Glória a Deus. Não somente chamou, mas também o aceitou. E não somente o aceitou, mas também o repartiu a sua glória com ele. Jesus quer repartir a sua glória com cada um de nós. Ele quer. Porque senão ele não tinha morrido lá naquela cruz do Calvário. Senão ele não tinha se entregado. Senão ele não tinha passado por toda essa situação que ele passou. Isso não foi em vão, irmãos. Ele veio para mostrar o caminho e a direção para cada um de nós. Só não quer enxergar quem não quer. Eu posso dizer, você pode dizer que Deus está do nosso lado. Eu posso dizer isso. Se Deus está do nosso lado, ninguém pode nos vencer. Porque Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que desde muito antes de tudo existir, Ele já existia. Aleluia. Aquele que nenhum outro Deus é parecido com Ele. Aleluia. Aquele que pode dar nova vida para aqueles que estão perdidos, resgatar. Nós somos um escolhido. E a nossa história não acaba aqui. Muitas vezes você pensa assim: ai, não vejo a hora de partir dessa terra, porque daí eu vou descansar. Engano. Se tivesse em Jesus, por engano, irmãos. Quantas vezes a gente vai em velório de pessoas que não servem ao Senhor, que não fez nada, que viveu a sua própria vida, e a gente vê lá no comentário as pessoas falando assim: ai, descansou. Ai, irmãos, a gente não pode, muitas vezes, para não gerar contenda lá dentro. Mas nem sempre é assim. Nem sempre. Quem é a gente para condenar alguém? Mas se a pessoa não serve a Deus, não fez a vontade dele, fazia tudo errado. Teve uma vez que o pastor foi num velório uma vez, que tinha acho que 5 ou 6 pessoas no velório, porque o homem não era tão bom assim. Aqui na terra as pessoas já achavam que o homem não era tão bom assim. Mas que nós venhamos ser diferente, porque a nossa história não acaba aqui. Nós possamos perseverar, andar na presença do Senhor. Às vezes eu até fico brava com o pastor, porque ele chega do serviço, sabe, irmãos? Primeira coisa sobe lá em cima. Às vezes ele coloca esse avião para filmar, daí vai pegar a palavra, vai ler, vai estudar. Eu falo para ele: descansa um pouquinho, vai descansar um pouquinho, deita um pouquinho, porque acorda cedo, né, 4 horas da manhã. Daí ele fala: ai, meu descanso não é aqui. Mas então eu acho que tudo que a gente faz para o Senhor vale a pena, irmãos. Muitas vezes a gente acha que é demais. Ai, vou ter que acordar cedo para me orar, vou ter que acordar isso. A gente acha que é demais. Mas Deus, Ele não cansa de nos abençoar. Muitas vezes a gente fala assim: eu quero ser forte. Se a gente for olhar para uma construção civil, a gente vê um ferro, né? Ele sustenta toda uma construção. Ferro, bem forte, né? Só que se for uma pessoa lá que tem todas as ferramentas, pode envergar o ferro. E com o passar dos anos, o ferro enferruja. Então o ferro também, por mais forte que ele seja, né? Ele tem lá aquela coisa que vai fazer com que ele estrague. E depois a gente olhando para uma coisa bem forte também, a gente pode olhar uma rocha, uma pedra enorme, que é bem forte, tem uma base, né, consistente, bem forte.
Só que também ela não consegue sair dali, né? Pela sua capacidade, ela não consegue fazer nada. Ela é forte, mas não sai dali. Mas se a gente olhar também para um bambu, que ele não é ferro, não é pedra, não é nada. Mas ele está sempre ali. Vem os ventos, vem a luta, vem tudo que passa por ele ali. Ele está ali. Vai para cá, vai para lá. Flexível. Nós, como cristãos, nós temos que ser flexíveis. A palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor e tomar posse. Vai vir um vendaval, vai vir uma situação ou outra, que nós possamos desviar da situação e resistir aos trancos, porque os trancos ele vai vir. Muitas vezes o tranco vai vir e vai dar uma chacoalhada bem forte. E muitas vezes vai até desequilibrar. Mas que nós possamos ter este ouvido atento à palavra do Senhor, ter essa boca que abençoa, ter essa mão que levanta as pessoas, ter esse pé que possa andar em direção na presença do Senhor, que nós possamos louvar, engrandecer a presença do Senhor em todo o tempo, dar glória a Deus, em todo o tempo dar glória a Deus. Eu tenho pé, tenho mão, tenho braço, sou perfeita e glória a Deus, aleluia. Mas que nós possamos usar para adorar o Senhor, buscar a presença dEle, andar na presença dEle, ser como luz, onde a gente for. Amém? Ser flexível, irmão, é uma virtude, é um presente de Deus. Quantas pessoas não conseguem se curvar diante da presença do Senhor? Quantas pessoas passam sem fazer isso anos e anos, não sabe por que eu não muda de vida, não sai daquilo, fica emperrado ali, porque ela não é uma pessoa que está assim alinhada, né, com este presente de Deus. Andar na presença do Senhor todos os dias, para mim é uma honra. Para mim é uma honra carregar o nome do Senhor Jesus aqui nessa terra, porque eu sei que tudo aqui é passageiro. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu não sei. Ninguém sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui uns par de anos, eu não sei. O que eu sei é que o Senhor nunca vai me abandonar. Isso que eu sei que o Senhor tem para mim. Seja forte, muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde você for. Então, andar na presença do Senhor. Salmo 1, se você for ler lá, bem-aventurado aquele que anda na presença do Senhor e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Leia Salmo 1 e guarde com você. E medite na palavra de Deus. Não se desvie dela por nada. Só assim a gente vai ter esse sucesso que diz a palavra do Senhor. Ande com Ele. Viva com Ele. Permaneça com Ele. Como diz, você está sendo filmado pela presença de Deus. Aleluia. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se esforce. Não é fácil, irmãos. Aqui está mandando se esforçar. Você acha que é facinho? Não é facinho. Se esforce em buscar a presença do Senhor. É como diz o pastor fala assim. Para mim chegar onde eu cheguei, de 90, acho que desde 95, né? Que ele estuda a palavra do Senhor até hoje, ele não parou ainda. E muitas vezes a gente estuda um pouquinho só, já cansei, chega. Dia após dia estudando, buscando a presença do Senhor, lendo, buscando informação, orando, pedindo sabedoria do céu, direto, lutando contra a gente mesmo. Quantas vezes a gente vai ler a palavra do Senhor, da sono, da canseira, da fadiga, da cansaço? Quantas vezes? Depois eu leio. Começa a ler um pouquinho, já li aqui esse pouquinho. Nem entendeu direito, já chega. Quantas vezes a gente faz isso? A primeira coisa que vem nos nossos olhos é o peso do sono. Mas só parar de ler, já para o sono. Engraçado, né? Parou de ler, já parou o sono. Daí já fica umas 2 horas assistindo TV, fica umas 3 horas no celular.
vai ler a Bíblia 1 minutinho, ai, fechei meu olho. Como é que todo mundo é assim? Mas que nós possamos se esforçar, buscar a presença do Senhor. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e terá sucesso. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Então lembra da ordem do Senhor, seja forte e corajoso, não fique desanimado. O desânimo vem sim, vem para todo mundo. O desânimo vem. Mas seja forte e corajoso. Eu estarei com você em qualquer lugar que você for. Não tente se esconder do Senhor. Às vezes, de vez em quando eu falo para o pastor, dá vontade de sumir, nunca mais aparecer. Dá vontade. Só que, graças a Deus, só fica na vontade, né? Porque a gente tem que ser forte e corajoso. Temos que ser. Mas vamos crer e acreditar que essa palavra foi para mim e foi para você. Amém? Ser forte, continue. Continue na presença do Senhor, buscando a presença dEle. Amém? O que vai valer, irmão, a pena, é isso. O que você ofertou na presença do Senhor? Seu louvor, sua gratidão, sua oração, sua família. Isso vai valer a pena. No final de tudo isso, como diz, depois que a gente morre, irmãos, nem a roupa a gente escolhe, vão escolher para a gente. Então hoje nós estamos aqui. Seja forte. Eu estou com você. Resista aos trancos da vida. Amém? Aleluia. Então foi isso. A palavra de Deus que Ele colocou no meu coração para mim trazer à igreja. E que você possa pegar o melhor para você. Amém? Muitas vezes falar, essa palavra não foi para mim. Se você está aqui é porque foi. Deus sabia que você estaria aqui. Quantas vezes eu fui na igreja e falei, essa palavra não é para mim. Mas mal sabia eu que era para mim, sim. Tome posse da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus.